Boa tarde, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao, ao que eu tenho passado aí no YouTube, Facebook, os capítulos do meu livro, dando oportunidade àqueles que não tiveram a oportunidade de ler o livro, tem aí a condição de assistir, né? Estamos aqui no capítulo 6, né, falando sobre investindo juntos, né? E estamos aqui para falar a respeito do livro que tem o intuito, né? Tem o objetivo final de motivar você. Não quero desanimar você, não quero desanimar ninguém. Eu quero apenas, através dessas palavras, falar de fatos, de realidades que precisam ser discutidas, né? Às vezes a gente fica falando de tanta coisa aí que não vai melhorar nada, não vai corrigir nada, não vai somar em nada, não vai multiplicar em nada. Então, nós estamos falando aqui com o intuito, né, com o único intuito de motivar você. E esse assunto que nós vamos falar agora é a respeito de investir junto. O título é Investindo Juntos. A palavra de Deus em Mateus, capítulo 13, versículo 45, Jesus disse que o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Mateus 13, 45. Jesus vai comparando o reino de Deus e ele diz que o reino dos céus também é como um negociante, que faz o quê? Procura pérolas preciosas. Né? E ali você vai vendo ali o desencadear da história. Diz também em Tito 2,14 que Jesus se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu e dedicado à prática de boas obras. É a necessidade de se investir na sua vida, de se investir na igreja local, de se investir no reino de Deus, em primeiro lugar, de se investir nos trabalhos das casas de oração, se investir na região, junto com a casa, e, enfim, e investir no movimento dos irmãos no Brasil. Né? Precisamos, eu sempre tenho falado isso aqui, não pensar só individualmente, mas pensar no coletivo. Não pensar somente na casa de oração local, mas pensar na casa de oração no Sul Fluminense, já temos aqui pessoas do Sul Fluminense, é, Norte Fluminense, todo o Rio de Janeiro, e, enfim, todo o Sudeste, e podendo todo o Brasil, porque o movimento dos irmãos está em todo o Brasil e está caminhando, né, como um movimento, não fica parado, é movimento, está em constante movimentação e a gente precisa fazer isso juntos. A Bíblia recomenda que façamos isso juntos. Aí Nelson Henrique, Daniela Chagas, Sueli Fátima, Luiz Carlos, Jadson, Nando Pereira, Valdeci, está todo mundo aí já acompanhando a gente, um abraço aí, Jadson Apolinário, né? Um abração para você, meu irmão, boa tarde também, e estamos aqui mais uma vez podendo transmitir esses assuntos e hoje investindo junto. Na maioria das vezes, não investimos porque nós pensamos que são gastos. Tem muita gente que ainda não conseguiu diferenciar investimento e gasto. Gasto é aquilo que você coloca ali o seu tempo, coloca o seu dinheiro, coloca o material que você está colocando, e aí você tem só aquele momento para usufruir aquilo que você está investindo, né? Aquilo que você está colocando o seu dinheiro, ou colocando o seu tempo, ou colocando as suas forças, a sua ferramenta, o seu pensamento, enfim. Gasto seria isso, basicamente. Agora, investimento é quando você, além de usufruir aquele momento ali, você vai receber de volta o dobro ou uma porcentagem daquilo que você investiu, e seja em dinheiro, seja em tempo, seja em afeto, enfim. A Bíblia é bem clara quando ela fala que nós devemos investir em pessoas, pois quando nós fazemos algo para Deus, quando você faz algo para Deus, fazemos somente para Deus. Você faz somente para Deus quando você está fazendo para Deus. Porém, quando fazemos para o próximo,
nós fazemos para o próximo e fazemos também para Deus. Isso aí são, como se dissesse, matar dois coelhos com a cajadada só. Né? Quando se está fazendo para Deus, é para Deus, somente para Ele. Né? Adoração, por exemplo, é somente para Ele. A Bíblia recomenda que adorar e prestar culto somente a Ele. Mas quando nós fazemos algo para o nosso irmão, para o próximo, nós fazemos para o próximo e, de forma indireta, fazemos também para Deus. A Bíblia chega a dizer em Mateus 25, versículo 37, que eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns desses pequeninos, também a mim deixaram de fazer. E quando fizeram, a mim também fizeram. Então, quando nós fazemos para Deus, é para Deus. Mas quando nós fazemos para o próximo, é para o próximo e também para Deus. Né? Então, a gente precisa entender isso. Devemos investir nas pessoas e com as pessoas. Não somente nela, mas juntamente com ela. Parcerias bem feitas, como eu falei, é melhor serem dois. Quando eu falei relacionamentos, o melhor investimento são dois vídeos que tem aí no YouTube, no Facebook. Nós precisamos investir nas pessoas e investir com as pessoas em parceria bem feitas. Pois é melhor serem dois do que um. Porque tem melhor paga do seu trabalho. Eclesiastes 4:9. Investindo juntos, nós somos mais fortes. Investindo juntos, nós somos mais rápidos. Investindo juntos, nós somos mais eficientes. Além de ganharmos juntos. E se cairmos, o outro nos levanta. É melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Parcerias bem feitas. É necessário. O mundo já entendeu isso. Jesus mandou de 2 em 2. Jesus mandou 70. Jesus mandou todos pegar junto, amando-se juntos, sendo hospitaleiros e entrando na casa que abria as portas, comendo o que está sendo colocado, enfim, trabalho em parceria. Trabalho em parceria. O mundo tem feito isso, parcerias. As pequenas empresas têm se unido para poder concorrer com as grandes. Grandes empresas têm se unido porque entendem que unidas vão ganhar mais, vão avançar mais. Tantas parcerias que nós temos aí em grandes empresas têm feito isso. Nós precisamos fazer isso como irmãos unidos, como casa de oração no Brasil, o movimento dos irmãos no Brasil. Verifique agora o que a sua igreja local não tem dado ênfase em termos de investimento. E utilize essas sugestões que eu vou dar aqui agora para reuniões, encontro entre vocês, né, estudos bíblicos aí, momentos entre os jovens. Né, o jovem precisa nesse momento, com todas essas ferramentas, com todo esse conhecimento que o jovem tem nas casas de oração, não é para sair da casa de oração, é para investir na casa de oração, investir no movimento dos irmãos. Vocês têm as ferramentas, vocês têm conhecimento, bíblico, acadêmico, teológico. Usar o jovem fazer isso. Eu acredito na rapaziada. Eu acredito nessa rapaziada aí jovem que está chegando, que tem ferramentas maravilhosas como essa aí, Facebook, Instagram, YouTube e tantas outras ferramentas que nem eu conheço ainda, né? A minha geração aí talvez seja X, mas já tem Y, Z, enfim, está na mão de vocês aí. Mas observe essas sugestões que eu vou dar aqui agora. O que você não tem dado ênfase? O que a sua igreja local não tem dado ênfase em termos de investimento? Olha só, vamos lá. Invista tempo, esforço e dinheiro de maneira inteligente, né? De maneira eficiente e em parcerias inteligentes. Juntos nós somos mais fortes, andamos mais rápido, fazemos melhor.
O que os membros aí do local, eu lembro que eu estava aí no Sul Fluminense, né, na Casa de Oração em Jacuacanga, pregando num congresso em setembro, que tem todos os anos reuniões das casas de oração aí do Cricel, né, do Sul Fluminense. E enquanto eu pregava, enquanto eu dava um estudo sobre ética, havia irmãos, famílias nos Estados Unidos me assistindo ao vivo. Porque a igreja botou uma câmera? Né? Não, porque um jovem, né, conhecimento de tecnologia, Facebook, fez a transmissão do culto do estudo bíblico à tarde, ao vivo. E pessoas de outros países, como aqui agora, tem gente da China me ouvindo, tem gente dos Estados Unidos me ouvindo, enfim, a tecnologia. E um jovem ali, voluntariamente, colocou aí o estudo para passar simultaneamente em diversos lugares. Então, invista seu tempo, esforço, dinheiro de maneira eficiente e com parcerias inteligentes. Invista no reino de Deus. A visão tem que ser visão de reino. A gente tem essa coisa de visão do reino, a gente entende a visão do reino. Mas, principalmente, invista, além do trabalho no reino, no trabalho realizado pela própria casa de oração. Invista nos trabalhos da casa de oração, invista nos trabalhos da Igreja Cristã Evangélica, invista no trabalho do movimento dos irmãos no Brasil. Parece que investir na casa de oração, ou se investir na Igreja Cristã Evangélica, ou se eu investir só no movimento dos irmãos, eu não estou investindo no reino de Deus, pelo contrário, eu estou investindo no reino de Deus. Mas eu estou dando uma ênfase principal aos da minha casa, a meus irmãos em Cristo, que têm as mesmas crenças que eu tenho, que têm andado na mesma direção que eu tenho andado. Então, invista no reino de Deus, mas principalmente no trabalho do reino, que é realizado na casa, que é realizado no movimento dos irmãos. Invista na criação e produção de material didático-pedagógico próprio. Há muita coisa para ser dita, que precisa ser dita, e tem muita gente dizendo que ninguém quer ouvir. Tem muita gente respondendo pergunta que ninguém fez. Já dizia Marcos Soares, do Instituto Alvo, tem feito um trabalho maravilhoso de estudos, né? Montou a apostila de estudos, já foi para os Estados Unidos, já foi para outros países, vai estar agora, daqui a pouco, na Barreira do Vasco, lá com Daniel Nogueira. Marcos Soares dizia, tem muita gente respondendo pergunta, ou querendo dar resposta, de pergunta que ninguém fez, de pergunta que ninguém quer saber. Qual é a cor que tem que usar disso ou daquilo? Pode ter isso ou não pode? Isso aí passou, meu irmão. É responder aquilo que precisa ser respondido. É dar direção ao movimento. Então, invista na criação e produção de material didático-pedagógico próprio. O Marcos Soares fez aí, parabéns pelo excelente trabalho no Instituto Alvo aí. Invista na redução das diferenças criadas através do tempo e da distância. A obra é grande, já dizia Neemias, a obra é grande, né, e extensa é a Terra. O país Brasil é uma nação continental, região norte, nordeste, sul, centro-oeste, sudeste, é um país continental. E essa distância acabou fazendo o quê? Deixando a gente um pouco caminhando para qualquer lado, para tudo qualquer tipo de lado. O trabalho da igreja autônomo, a autonomia que é excelente, eu apoio e concordo com a autonomia deixou, devido a essa distância e devido à distância que a igreja local investindo sozinha, como já falei disso aqui, acabou criando diferença entre as casas de oração. Já falei também sobre essa diferença de casa de oração. Ao invés de ficar falando erros doutrinários, ali tem erro doutrinário, o irmão está seguindo um caminho diferente. Não, vamos reduzir. Vamos investir na redução dessas diferenças criadas. Criadas pelo tempo, 141 anos, vamos fazer. Criado pela distância que a gente está um do outro e criado pela questão da autonomia do trabalho local, sem visão, sem uma ênfase no trabalho municipal, no trabalho estadual, no trabalho regional, no trabalho nacional, com planos estratégicos intencionais e propositais. A coisa foi que
que a gente se reunia, se reúne até hoje. A Casa de Oração, o Movimento dos Irmãos, tem congresso, irmãos, no mundo inteiro. Eu falei isso aqui. Nós temos congresso nos 5 continentes. Aqui na América, nós temos congresso na América do Norte, na América do Sul, no Caribe. Nós temos congresso tudo lá. A gente tem se reunido? Tem. Mas nós temos de reunido para responder as grandes questões do movimento, para a gente andar, saber onde a gente está, como que a gente está e para onde nós vamos estar daqui a um ano, onde nós vamos estar daqui a 2 anos, daqui a 10 anos. Como é que está o trabalho no Rio de Janeiro? Como é que está o trabalho na região Sudeste? Como é que está o trabalho na região Centro-Oeste, na região Sul? Como é que está o trabalho no Brasil? O que está acontecendo? Então, investir na redução de diferenças criadas através do tempo, da distância e da ênfase no trabalho local e não municipal, estadual, ou regional ou até nacional. Invista na troca de ideias. Hoje tem o Facebook, eu estou aqui falando, os irmãos estão aqui presentes, as irmãs Sueli de Fátima, Luiz Carlos, Nando Pereira, estão aqui junto com a gente, dando aí a sua curtida, mas o espaço é aberto para você falar também, para você trazer sua ideia, seu projeto. Eu tenho falado aqui no meu primeiro livro, 2 páginas de irmãos e irmãs com grande potencial. Meu segundo livro, esse que eu estou falando agora, é Irmãos e Irmãs com potencial tremendo, com projetos tremendos, com ideias tremendas, estratégias tremendas. Mas não tem recursos, não tem apoio, não tem a direção, não tem o mentoreamento. Mas por quê? Porque a gente não está aproveitando, não aproveitou nesses 140 anos investimento em troca de ideias, descobertas e estratégias. Não de quem senta em congresso, um atrás do outro, um olhando a nuca do outro, não. Mas sentado na mesa, olho no olho, reuniões e congressos intencionais, propositais e estratégicos para responder as grandes questões, aquilo que está sendo perguntado na igreja local, aquilo que está sendo perguntado na região, aqui, os problemas que a gente sabe que existem. Por quanto tempo? Mais de uma década, os irmãos do Nordeste com um problema crônico de água, e é só cavar um poço. Só que o poço é 60 metros de profundidade. A igreja local, com pouca gente, não tem como fazer isso. Mas aí, quando junta, né? Olha aí a lista. Vamos fazer listas, mas fazer lista de gente que vai se unir para poder resolver um problema crônico da igreja na Paraíba, da igreja no Nordeste, da igreja no Centro-Oeste, das situações que poucos sabem, estou começando a ter faíscas agora do que a igreja está passando no Mato Grosso, região Sudeste, região Centro-Oeste, Mato Grosso, dificuldades que a igreja está passando, igrejas fechando, por falta de obreiro, por falta de recurso, por falta de desgastes. Enfim, isso que precisa ser sentado na mesa e olho no olho. Vamos resolver essas situações. Não é de situação difícil, não é falta de dinheiro, não é falta de obreiro, é falta de sentar e investir juntos, fazer listas, mas fazer essas listas aí. Não é lista de quem está com erro doutrinário, não é lista de quem está seguindo outro caminho, é lista de quem vai estar unido para resolver as grandes questões. Invista também em estudos e estatísticas que mostrem onde nós estamos, para onde nós estamos indo e quem mais precisa da nossa ajuda. Isso precisa ser feito, estudos e estatística de como que está o trabalho nas regiões para a gente poder ajudar quem tem mais necessidade. E às vezes os recursos vão mais para um lado do que para o outro, mais com quem eu tenho preferência do que para o outro, mais do que eu tenho amizade do que para o outro, enquanto alguns que têm maior necessidade, às vezes são esquecidos. Então, tem que investir em estudos e estatísticas que mostrem onde nós estamos. Eu tenho procurado minimizar isso falando aqui. Agora estou no Rio Grande do Sul, que nós temos aí uma média aí de umas 10 casas de oração aqui no Rio Grande do Sul. Tenho procurado visitá-las para saber como é que é o tal trabalho, de que forma que é o trabalho, quem é o líder, e-mail para botar para contato, quais circunstâncias, e daqui a gente vai caminhando até onde Deus permitir. Já estivemos no Uruguai,
aqui no Chuí, divisa do Brasil com o Uruguai. Nosso irmão Sérgio está lá, um abraço, Sérgio, né? Tem feito um grande trabalho com a Casa de Oração do lado uruguaio, ali no Chuí. Parabéns aí pelo trabalho, meu irmão. Invista em trabalhos de nível estadual, ou vou falar até melhor, de nível municipal. Às vezes a gente sabe que um determinado município tem duas casas de oração, uma não fala com a outra. O município só tem duas casas de oração, só que uma não fala com a outra. Uma não convive com a outra, uma não visita a outra. Precisamos investir em trabalho unido, de forma municipal, estadual, regional, nacional e até internacional. Mas já tem, Lenilson, já tem os congressos. Não, congresso não, meu. Congresso a gente vai olhar um para a nuca do outro. É intencional, reuniões intencionais, congressos intencionais para resolver situações atuais, para um trabalho em conjunto. Invista nas instituições criadas para que se torne cada vez mais forte. Eu tenho aqui a relação de quantos acampamentos nós temos, quantas instituições missionárias nós temos, quantos espaços de entretenimento, culto, adoração, lazer nós temos. Investir nas instituições que já estão criadas, de forma a fortalecê-las, levantá-las, de maneira a buscar em união locais que não têm instituição nenhuma. Nós temos aí instituição missionária, por exemplo, que é um dos pontos importantíssimos, que deu um crescimento gigantesco das casas de oração no Brasil, né? Uma quantidade de igrejas por ano foram as instituições missionárias. Foram, mas por algum motivo não estão sendo mais. E aí precisa vir essa mão de obra de obreiros jovens com disposição para trabalhar, porque o pessoal que criou essas instituições, aí o MES, INTAP, a INB, as 16 instituições missionárias que nós temos no Brasil, os irmãos fizeram um trabalho excelente, um trabalho que tem que ficar na história e na memória nossa. Mas precisa ser feito mais, porque o negócio esfriou, ou o negócio não perdeu a direção. Já falei aqui que nós lá no Rio de Janeiro temos regiões do Rio de Janeiro em que existem 21 municípios existem 21 casas de oração na região, 21 casas de oração, e na mesma região que tem 21 casas de oração, tem 21 municípios sem casa de oração. Quer dizer, cresceu-se muito num lugar e não deram ênfase a outros lugares. Estou dizendo com isso aqui que tem que ter uma casa de oração em cada lugar, em cada região. Mas seria interessante, já que tem mesmo. Você pega Teresópolis, você tem aí, não sei, 100 mil habitantes em Teresópolis, tem quase 16 casas de oração. 16 casas de oração ali naquela região. 100 mil habitantes. Aí você pega São Gonçalo, tem mais de 1 milhão. Né? Mais de 1 milhão de habitantes. E aí tem 5 casas de oração. No lugar que tem 100 mil, tem 16. No lugar que tem 1 milhão, tem 5. Então, criou-se muito numa determinada região e esqueceu. Alguns estados que estão aí, ó, Sergipe, Alagoas, Piauí, Maranhão e Roraima não tem casa de oração nenhuma. O estado inteiro não tem casa de oração nenhuma. Não se enviou obreiro para ali. Mas ainda dá tempo para enviar. Agora tem que achar, tem que levantar onde estão esses irmãos dispostos, casal disposto a começar uma obra. As listas das igrejas, né? Olha aí a lista. Gente que gosta de fazer lista. Lista das igrejas que vão enviar esse obreiro, que vão sustentar esses obreiros. Precisamos fazer isso. Invista na descoberta, preparo e envio de homens e mulheres que Deus está chamando na sua obra, e Deus continua chamando,
porque tem muita gente rogando ao Senhor da seara para que envie obreiros para a sua seara. Então, existe gente que Deus está chamando. Então, invista na descoberta, no preparo, no envio de homens e mulheres que Deus está preparando. Dê a cada um que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Romanos 13, 7. Invista em missionários e obreiros de tempo integral nos estados que eu falei aqui: Alagoas, Maranhão, Roraima, Sergipe e Piauí, que não tem casa de oração alguma. Essas coisas que nós temos que falar, conversar, agir, falar estrategicamente sobre isso. E aí você percebe aí, ó, Alagoas, Maranhão, Sergipe e Piauí, 4 estados do Nordeste. Dos locais que não tem casa de oração, um estado é do norte, da região norte, que é Roraima. Agora, 4 estados, né? Maranhão, Sergipe, Alagoas e Piauí são do Nordeste. Então, será que agora é hora de investir no Nordeste? Está lá nosso irmão Celso. Tem aí um grupo de WhatsApp de gente que está investindo para comprar um terreno, investindo junto. Então, precisamos investir junto nessas áreas. Invista em estratégias, projetos e parcerias saudáveis. Parcerias que vão realmente responder essas questões. Invistam juntos nas igrejas que passam necessidade para se manter. São Paulo tem, há pouco tempo, casa de oração em São Paulo fechou. Há pouco tempo, casa de oração em Minas Gerais fechou. Há pouco tempo, casa de oração em Mato Grosso está aí com as portas penduradas, a ponto de fechar. E muitas outras, Rio de Janeiro, de onde eu vim, uma que já praticamente fechou, está precisando de ajuda para alguém assumir a casa de oração. Casa de oração que estava fechada na região de Papucaia, na região de Vila Kennedy, no oeste do Rio de Janeiro. Há necessidades a serem vistas quanto a isso. E a gente precisa conversar sobre isso. É sobre essas listas que a gente precisa conversar e montar. Essas são as listas necessárias. E invistam juntos nos projetos de nossas instituições, ou projetos de igrejas, nossa, ou projetos de membros da casa. Projetos aí que são realmente projetos que vale a pena investir. Não levantar, se mobilizar para poder enfraquecer e derrubar os projetos. Tem gente que às vezes só está esperando criar um projeto. Quando criar o projeto, aí ela se levanta, se manifesta para ir contra o projeto. Não importa se tem nome bonito, se tem nome feio, não importa quem está fazendo esse projeto. Ah, é o Lenilson. Então tem que se levantar contra. Porque é o Lenilson que está levantando esse projeto, enfim. Nós temos que apoiar um ao outro, nós temos que investir em parcerias na casa de oração, de maneira de bairros, de maneira de município, juntos no Estado, estratégias para o Estado, estratégia para cada Estado do Brasil, estratégias da região Sudeste. Além de sentar e fazer o congresso nas regiões, sentar como região, encontros regionais, para tratar de assuntos regionais, para crescimento do reino de Deus. Mas por que não? Para o crescimento da obra do reino de Deus realizado pela casa de oração. E também a nível nacional. Nós estamos aí faltando quase um ano para o Congresso das Igrejas, né, que falam a língua portuguesa. Tivemos lá em 2008 em Esmoriz, em Portugal. 2012 foi aqui no Rio de Janeiro. Foi no Rio de Janeiro, lá na UMES, no Rio de Janeiro. No Brasil, aqui no Rio de Janeiro. E 2016 foi em Angola. E agora vai acontecer o ano que vem, 2020,
em São Tomé e Príncipe. E aí, quem vai lá? Eu tenho falado sobre isso. Quem que vai no congresso das casas de oração que falam português para poder representar o Brasil? E, Lenilson, eu nem sabia que vai ter esse negócio. Então, está faltando comunicação entre a gente. Embora agora, né, o irmão Alexandre Campos tenha feito um excelente trabalho de divulgação desse trabalho, né? Mas tem gente que ainda não sabe. Precisamos divulgar esse trabalho, precisamos ajudar na divulgação. Agora, quem vai? Quem vai é o Jabermar Guimarães, que vai todo ano nos encontros internacionais, vai nos encontros. Vai só ele agora de novo? Vai só ele, Alexandre Campos? Vai o Marega? Quem que vai lá? Tem muita gente querendo ir, tem gente que quer ir, mas não tem tempo para ir. Tem gente que quer ir, mas não tem dinheiro para ir, que é caro. A viagem, o congresso, dá para fazer, tem que começar a juntar dinheiro agora. Mas a gente precisa criar uma comissão para falar sobre o congresso, para ver quem quer ir, para ver quem quer, tem dinheiro, mas não pode ir, mas tem dinheiro. Pode abençoar um irmão que tem tempo, quer ir, mas não tem dinheiro. Então, é na parceria, é na conversa que a gente consegue entender quem pode ir, quem pode representar para divulgar isso. E quando voltar do Congresso, quem vai divulgar isso na região sul? Quem vai divulgar isso no centro-oeste? Quem vai divulgar o que aconteceu lá no sudeste? Quem vai divulgar no nordeste e no norte? Tem que se falar sobre isso, porque senão fica um congresso de poucos, divulgação para poucos. E aí depois a gente volta a fazer o quê? Começa a apontar erros doutrinários, começa a fazer lista de quem está... Mas a gente precisa se unir para passar o melhor aí para todos nós. Agradeço aos irmãos e às irmãs que estiveram aí conosco. Um abraço a todos vocês, que Deus abençoe. E na próxima aí, próximo dia, a gente faz mais um capítulo do nosso livro, que o assunto é motivação. Vamos falar sobre a motivação atual. Vamos falar de uma motivação atual e depois em outro vídeo sobre motivação futura. Então não perca aí o próximo encontro, falar sobre motivação atual. Como é que está a motivação atual? Fique com Deus. Deus abençoe. Amém.